Bem, com o final de The Boys, deixou muitas pontas soltas e até um final sem sentido. O que aconteceu com o Soldier Boy depois da morte do Pátria? O V1 que o Pátria tomou diminuiu seus poderes? O roteiro foi preguiçoso? Isso e muito mais você vai ver agora. Fala rapaziada, Caos na área. E no vídeo de hoje, a gente já começa com aquela dúvida. O que aconteceu com o Soldier Boy? Porque literalmente só o Capitão Pátria botou ele pra dormir e colocou ele de volta na câmara de gás congelante, né? Como você gostaria de chamar. E depois sumiu. Nenhum dos The Boys, depois que matou o Capitão Pátria, voltou ou pensou, cadê o Soldier Boy? Então a dúvida aqui é, os The Boys mataram o Soldier Boy? Soldier Boy conseguiu escapar? Bem, eu acho que a resposta dessa informação vai acabar vindo só depois que lançar o final, né? Da série do Soldier Boy. Até lá a gente não tem mais informações do paradeiro do Soldier Boy. O V1 deixou o Capitão Pátria mais fraco. No episódio 6 de The Boys, o Capitão Pátria toma o V1. E a gente espera que ele, nossa, fique bem forte com isso, né? Só que, chegando no último episódio, The Boys não... O V1 não serviu de nada, pra falar a verdade. Ele tomou o V1 pra não morrer pro vírus, né? Que mata super, mas não era pra ele dar pelo menos um aumentado, um buff, tipo assim, aumentar, dar um up na força do Pátria ou em relação aos seus poderes? Já que bem na hora que ele toma o V1, ele joga aquela rajada imensa de laser pelos olhos. Então ficou meio que... não fez muito sentido. Se ele teve essa descarga gigante de poder saindo do corpo dele, porque parece que nesse último episódio ele ficou fraco, parecendo uma bucha. E o que acontece? O poder dele oscilava bastante. Uma hora ele tinha uma super velocidade, outra hora o laser dele era fraco, outra hora o laser dele era mais forte pra cortar aqueles braços que o Bruto sai dele, pra não falar outra coisa. Uma pancada que ele dava no Bruto, mesmo estando com os poderes, né? Com câncer, no caso, tendo os poderes de super que ele tem agora, ele batia bem mais forte no Bruto. Então fica aquela dúvida. O que aconteceu? Esse V1 que ele tomou estava estragado? Ficou mais fraco por conta disso? E eu acho que não é verdade. Porque se a gente for parar pra pensar, na cena em que o Capitão Pátria pega a pessoa que era meio que pra significar o Elon Musk, né? Por ser um empresário que mexe com foguete, ele chega no espaço e volta em 2 segundos. E esses 2 segundos ele não conseguiu sair da sala do presidente, no caso da Casa Branca. Ele não conseguiu sair. Ele tinha uma super velocidade gigantesca. Em 2 segundos ele chegava no espaço e voltava. Então era 1 segundo pra ir e 1 segundo pra voltar. Mais ou menos, se a gente for pensar desse jeito. Não faz sentido como o Ryan e o Bruto conseguiram segurar o Capitão Pátria. Porque em umas temporadas atrás, o Bruto, o Soldier Boy e o Huey seguraram o Capitão Pátria e mesmo assim ele conseguiu escapar. 3. E ok, ainda o Soldier Boy tava junto. Então não faz nenhum sentido 2 pessoas apenas conseguirem segurar o Capitão Pátria. Não fez nenhum sentido só Tá, você pode dizer que o Billy Bruto era o único que tinha ali, entre aspas, preparo, mas ainda assim o Capitão Pátria era mais forte que ele. Não fez nenhum sentido o Billy Bruto ter conseguido segurar ele. E o Ryan não tem nem dominação dos seus poderes completo. Ele não tá no seu auge. Claro, ele é um super, entre aspas, natural, né? Porque ele não precisou ter composto V pra ganhar seus poderes, mas ele não tá no nível do pai ainda, porque ele ainda levou um amasso nos episódios passados dessa 5ª temporada de The Boys. Então fica assim, os caras nerfou literalmente o roteirista precisou nerfar o Capitão Pátria pra ele morrer. Entende? Acaba sendo uma coisa assim, pô, eu criei um personagem tão forte que eu vou ter que matar ele de uma forma insignificante. E foi o que aconteceu. Eu creio que a morte do Capitão Pátria em si foi mal construída, já que teria que fazer mais sentido pra obra terminar. O roteiro foi preguiçoso. Infelizmente, nessa última temporada de The Boys, teve sim um roteiro muito preguiçoso. Já que a gente vê muitos furos de roteiro em um só episódio. Além da velocidade, os poderes do Capitão Pátria diminuírem ou oscilarem e acabarem do nada. É mais forte, do nada é mais fraco. Se a gente for reparar, teve aquela parte em questão da velocidade que eu acabei de comentar anteriormente, por conta que ele só precisou o francês dar uns 2 toquezinhos ali na parede, ele escutou. Em um instante ele já estava do lado do francês. Então, cadê essa super velocidade do Capitão Pátria? Sumiu. Cadê a audição do Capitão Pátria? Ele não conseguiu escutar os The Boys entrando ou batendo ali na porta. Dava pra ver que tinha gente entrando ali, ou pelos corredores. Pô, o cara tinha uma super audição. Um furo de roteiro desse aí é complicado. A Luz Estrela, ela pegou o Profundo, né, nessa batalha entre os dois, e levou logo perto do mar. Não, o roteiro forçou tanto pra matar o Profundo, que literalmente ela não sabia que o Profundo não podia entrar mais dentro da água por conta dos peixes e outras vidas marinhas que tinham proibido ele de entrar, senão ele ia morrer. Mas ainda tem um furo de roteiro nesse aí, calma. Ainda nessa mesma história. E ela leva ele direto pra onde ele é mais forte, que é perto da água.
e ainda joga ele em direção à água, que aí ele fica mais forte ainda. Só isso aí já, né, não faria muito sentido. Por que que ela estaria fazendo ele usar os poderes dele de forma mais forte, estando perto da água, já que o poder dele acaba ficando mais forte dentro da água. Nesse momento que a Luz Estrela joga ele dentro da água, aí que não faz sentido. Como é que ele não, do nada ele para de nadar? Tipo assim, ele não sabe nadar? Pô, o cara é literalmente como se fosse o Aquaman da DC, uma cópia do Aquaman, e não sabe nadar. Pô, o cara literalmente podia nadar rápido, não tava muito longe da baia ali, da costa da praia. Então não fez muito sentido essa parte também. E também em relação de como que um povo matou ele. Pô, o cara é a prova de bala, velho. Um povo, velho, todo molenga, não faz sentido. O cara ele também poderia ter matado todos aqueles animais marinhos em uma só pancada. O cara tem força pra quebrar um tubarão, destroçar um tubarão com as próprias mãos. E ele não fez. Simplesmente ficou lá parado pra morrer. De um jeito que nem faz sentido, que já que ele era a prova de bala, né? A não ser que as pregas dele não era a prova. A prova de polvo. Voltando para a sala do presidente, por que o Capitão Pátria não usou seu laser na Kimiko de novo? Porque ele já tinha usado. Ele usou pra empurrar ela, só que aí o Bruto segurou ele. Só que na hora que o Bruto e o Ryan estavam segurando ele, por que que ele não usou de novo os raios laser na Kimiko? E ele ficou lá parado, ó. Sem, o Bruto não tava segurando o pescoço dele. Ele só precisava virar o pescoço assim, meter raio laser nela. Acabou, não tinha o que fazer. Ele podia ter esmagado a cabeça dela. Ele teria, que nem eu disse anteriormente, ele poderia ter só literalmente voado pra cima. Não precisava ter ir em direção à janela. Era só assim, pum, ter puxado pra cima. Em um segundo ele conseguia. Mas o roteiro, infelizmente, preguiçoso, quis matar o Pátria. Na minha opinião, eu acho que ficaria bem melhor o final da série com o Pátria vencendo e matando todos os The Boys, tacando pau em tudo. Porque já teve aquele banner promocional onde tinha o Capitão Pátria e vários supers que voam perto dele e não aconteceu. Acabou sendo um marketing fake no caso, né? Quem ficou nessa expectativa que ia ter isso aí acabou se lascando. Teve também aquela cena do Capitão Pátria no espaço, vendo a Terra toda quase pegando. Quer dizer, não estavam toda a Terra pegando fogo, mas sendo destruída ali, fogo. E não teve. Então foi mais ali só na sala presidencial, foi mais estúdio. Não teve essa questão de fora. Não foi que nem nas outras temporadas que você tinha uma cena que era perto de um prédio, fora, que não era dentro de um lugar específico que dava pra você perceber que era um estúdio, no caso, se você for parar pra pensar. Então não teve essa profundidade de cenário. Então acabou ficando muito engessado. Então acabou ficando um final legal, no caso. Não ficou ruim, mas também não ficou bom. Tá menos que meio termo. Bem, se inscreve, deixa o like para você poder ver os próximos vídeos que serão sobre cultura pop, séries, filmes e aí vai. O vídeo acaba aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Falou!